Boa tarde. Bem, vamos dar partida à nossa mesa redonda. Apesar de todos nós trabalharmos na mesma empresa, nem sempre a gente consegue se reunir, porque cada um de nós, na verdade, tem as suas atividades, mas todos nós, de alguma forma, estamos o tempo todo em contato com clientes da agrária. E um congresso é um espaço muito pequeno para a gente abordar tudo que eventualmente tem impacto no processo de produção de cerveja. Então a ideia foi a gente se juntar e fazer um grande bate-papo entre nós e entre vocês de coisas que acabam sendo extremamente importantes e que fazem a diferença no universo cervejeiro. Então a gente vai começar aqui nosso bate-papo, mas depois a gente abre espaço para vocês poderem interagir com a gente. E eu vou começar com uma coisa que a gente encontra e que é mais comum do que deveria, que é, muitas vezes as cervejarias são montadas e a gente, como cervejeiro, se preocupa muito com as matérias-primas, com a receita, e de vez em quando a gente esquece da parte mais básica, que é a questão do projeto da fábrica e o quanto o projeto pode interferir negativamente na qualidade da cerveja que a gente está fabricando. Então eu queria passar a bola aqui para o Fábio, que está sempre visitando cervejarias, para ele comentar um pouco dos principais erros que ele encontra e quais são os impactos que esses erros muitas vezes causam na qualidade do produto acabado. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Bom, comentando sobre a questão de equipamentos, tenho percebido muito em algumas cervejarias, várias cervejarias por aí, que essa parte de dimensionamento do equipamento, muitas vezes tem problema sim, né? Então, vamos pensar assim na questão de mostura. Qual que é o objetivo da mostura? O objetivo da mostura é solubilizar todo aquele substrato do malte. Então, o que eu vejo muitas vezes, pensando, por exemplo, na pá de mostura, a gente percebe o quê? Percebe que a pá de mostura, o objetivo dela seria fazer o quê? Seria fazer essa homogeneização. E muitas das vezes, você percebe o quê? Percebe que essa pá de mostura, ela não está homogeneizando, e sim levando aquele bagaço com aquele mosto. Então, ele está simplesmente fazendo o circuito ali dentro, mas ele não está homogeneizando da forma correta. Então, normalmente, fornecedores de equipamento vê uma pá dentro de um livro técnico e ele tenta trazer aquela pá para dentro do projeto, e aí aquela pá ela acaba não funcionando. Então, quando você olha numa pá, você vê que ela tem alguns furos, tem alguns ângulos diferentes. Por quê? Porque a ideia é fazer com que ela tenha essa boa homogeneização. E muitas vezes, quando a gente percebe que não tem essa homogeneização correta, o que acontece? Bem em cima, né, na parte de cima, você percebe que você tem uma quantidade de grão que fica ali praticamente seco ali dentro. Então esse grão, ele não vai trazer o substrato para dentro do mosto, que é o objetivo principal. Saindo dessa questão de mostura, indo para a parte de clarificação, percebam muito caso. Acho que da mostura ainda pode falar que tem algumas que viram liquidificador, né? Eu vou comentar também nessa questão, mas assim, quando a gente leva para a parte de clarificação, o que a gente percebe? Se não tiver um bom dimensionamento, essa quantidade de mosto e bagaço que está sendo levado para a tina, normalmente ele não respeita aqueles limites de 170, 200 quilos por metro quadrado de área. Então, quando você tem uma quantidade muito grande, ou seja, o diâmetro da tua tina de clarificação é muito estreito, a gente tem dificuldades de clarificação. E claro, a dificuldade de clarificação não vai ser só relacionado a isso. Eu posso ter problema, por exemplo, dentro da minha tina de mostura, se eu tenho uma velocidade de agitação muito grande, eu tenho um shear force muito grande em cima do mosto, uma força de cisalhamento, e essa força de cisalhamento ela faz com que aumente a parte de viscosidade.
né? Então ele aumenta a viscosidade e faz com que esse mosto ele venha a fluir de uma forma mais lenta. Então isso acaba sendo um problema também na parte de clarificação. Quando a gente fala em clarificação, voltando um pouquinho também na parte de moagem, o que acontece na moagem, né? A ideia da moagem é separar o endospermo da casca e manter a casca o mais possível inteira. Só que o que acontece? Tem muitos moinhos por aí que você tem um esmagamento, você tem uma quebra muito grande da casca, e quando chega nessa etapa de clarificação, a casca que é o objetivo, que tem o objetivo principal de clarificar esse mosto, a gente tem dificuldades também. Outro ponto também que eu vejo que acontece em cervejarias, pensando nessa questão de moagem e transporte que eu tenho. Então, por exemplo, assim, recebi um malte, esse malte cai numa moega, esse malte ele vai por um elevador, ele cai dentro de um silo, e pensando nesses maltes de hoje em dia mais friáveis, o que vem acontecendo? Quebra demais o malte nesse percurso. E aí o que acontece? Quando ele chega na clarificação, ele já está com a casca quebrada. Então não adianta eu fazer ajustes de moinho, que eu posso ajustar o moinho de qualquer forma, a casca já vai estar quebrada. Então ele atrapalha nessa parte de clarificação também. Outro ponto que acaba atrapalhando a clarificação, como eu comentei com vocês, então esse shear force que ocorre durante essa parte da mosturação, uma velocidade muito grande de agitação, ou também bombas que cavitam, bombas que têm muito fortes, eles acabam cisalhando esse mosto, né? E aí a gente começa a ter problema com beta-glucano-gel. Então, por mais que nos últimos anos o trabalho da maltaria vem sendo em cima de redução de beta-glucano dentro do malte, para vocês terem uma ideia, 20 anos atrás a gente falava de 200 miligramas por litro, 180 miligramas por litro de beta-glucano. Hoje nós estamos falando aí na faixa de 120 e em alguns casos até abaixo de 100. Então, mesmo que a maltaria venha trabalhando em cima disso, eu percebo que dentro das cervejarias, com esses problemas de dimensionamento, acaba voltando a ter esse tipo de problema, e aí você vê pessoas clarificando o mosto com 3 horas, com 4 horas, e aí, além do tempo de clarificação que é muito longo, também a questão sensorial da cerveja. Então imagina uma cerveja 4 horas ali, numa certa temperatura, né, vai trazer características ruins para a cerveja. Questão também de polifenóis, né, então ele vai arrastar uma quantidade maior de polifenóis, atrapalhando não só na questão de adstringência da cerveja, mas também diminuindo a parte de estabilidade coloidal. Bom, seguindo o processo, acho que eu vou seguindo. Vamos complementar, Chico, trocar o caneco aí, né? Então, Começa a falar demais. então eu vou aproveitar um gancho que vocês fizeram e vou passar a bola para o Vickel, que ele comentou do agitador que vira um liquidificador. E isso incorpora oxigênio e provoca oxidação, que é um dos grandes inimigos da cerveja. Então, Vickel, toca aí a parte de oxidação. Agora sim. Eu nem sou ansioso, e daí não trazem cerveja, eu estou aqui agonizando, mas tudo bem. A gente vê muito nas cervejarias os agitadores sem conseguir regular, né? Você não consegue regular a velocidade do agitador. Então, dependendo de qual cerveja você está fazendo, se for uma cerveja com uma densidade mais alta, esse agitador, ele às vezes ele não agita direito, causa os problemas que o Fábio falou, e algumas vezes em cervejas de densidade mais baixa, parece que vira um liquidificador, chega a espumar a mostura dentro, e isso incorpora oxigênio, né? A gente está em temperaturas onde tem incorporação de oxigênio, é temperatura onde tem a oxidação aí dos lipídios, e depois vai gerar aquele sabor desagradável de papelão depois na cerveja. Então, a agitação da pá é muito importante e não é levado em consideração na maior parte dos equipamentos de microcervejarias, né? Aí, agora sim. O esquema da agitação, na verdade, os agitadores são uma engenharia muito sofisticada, né? E os agitadores modernos, eles definem até o grau por minuto de aquecimento, né?
agitadores de última geração, que tem inclusive aletas móveis com IA, onde eles definem o grau de viscosidade do mosto e eles definem o ângulo e a velocidade do agitador, onde você pode fazer aquecimentos durante a mostura de 2 graus por minuto, que nas bibliografias clássicas é 1 grau, né? Mas eu queria dar um exemplo que talvez a maioria não esqueça mais, os alunos, né, vão dar risada aí, porque muitos vão se lembrar. Beta-glucano, pessoal, ele é uma molécula que parece um fio de cabelo, né? Um fio de cabelo longo. Não é o meu caso, tá? O beta-glucano solto, um fio de cabelo solto no vaso, no ralo do banheiro, vamos imaginar assim. Beta-glucano, um fio de cabelo no ralo do banheiro só não atrapalha, certo? Não entope o ralo. Agora, vários fios de cabelo entopem e dificultam o fluxo da água, né? Na cerveja é a mesma coisa. O beta-glucano solto, uma molécula solta de fio de cabelo, ela não atrapalha no processo. O problema é quando ela se transforma em beta-glucano gel, onde vários fios de cabelo se novelam. A turbulência, ela causa um choque entre essas moléculas e nesse choque há uma ligação muito potente, que não existe mais enzima do malte, nem enzimas exógenas, e o cara que inventar essa vai ficar rico, não consegue mais quebrar esse beta-glucano gel. E ele vai entupir a tina de clarificação e vai entupir depois, ou vai prejudicar a filtração. Então, o beta-glucano gel é um problema. E assim, existe muito pouco foco no beta-glucano gel. E por causa dos agitadores. Um exemplo que nós temos prático na cervejaria experimental. A primeira cerveja, nós fizemos 2 cervejas no mesmo dia, iguais, idênticas. Na primeira nós estávamos concentrados e fizemos tudo certinho. Na segunda, nós esquecemos de baixar a velocidade do agitador. Simplesmente a agitação ficou com a velocidade do momento da riada. As 2 cervejas se comportaram, apesar de serem usados o mesmo lote de malte, as mesmas enzimas, o mesmo processo, a mesma rampa, elas se comportaram totalmente diferentes, para clarificar e para filtrar. Qual é a velocidade ideal de um agitador? A maioria tem dúvida disso, e não é nada rápido. Durante o repouso é 25 voltas por minuto. Durante o aquecimento, 35 voltas por minuto. A maioria dos equipamentos, principalmente do segmento craft, tem velocidades muito maiores que isso. E inevitavelmente geram beta-glucano gel. E inevitavelmente tem problemas na tina de clarificação. E quem filtra também se incomoda. Quanto tempo a mais, Alice, que levou de uma para outra? Ela chegou a aumentar 1 hora a mais de clarificação e a filtração foi uma catástrofe. Uma catástrofe. Esse ponto, pessoal, do beta-glucano gel, ele não acontece só na parte de mostura. Então ele vai acontecer durante todo o processo. Então, mesmo depois de você ter o mosto frio, até mesmo na cerveja, se você tiver muito cisalhamento, ele volta a formar esse beta-glucano gel e eu posso ter problema também lá na filtração final da cerveja. Então, são pontos que de atenção aí. Só complementando, claro, existem 1001 projetos, existem empresas que são super qualificadas no que fazem, mas para quem já tem um equipamento, o que pode fazer para melhorar? Muito simples, um inversor de frequência no agitador, no afofador, nas bombas, né? Uma bomba estrangulando a saída, você vai ter um grande problema. Então, um ajuste simples, que não custa muito caro e com certeza vai se pagar muito rápido. E ainda complementando, gente, bombas é o pesadelo dentro de cervejaria e que muitas vezes a gente tem falha de projeto. Outro ponto que é crítico é lá no Virpo. Muitas vezes, para fazer uma transferência rápida de mosto, a bomba que transfere da tina de fervura para o Virpo tem uma velocidade muito grande. Isso gera 2 problemas. Primeiro problema, você começa a formar vórtice dentro do Virpo, um roda-moinho. E o objetivo no Virpo não é formar roda-moinho. Roda-moinho, na verdade, você está sugando ar para dentro do teu mosto, com mosto quente. Então, aquele oxigênio que entra ali dentro, entra oxidando tudo. E isso vai dar problema lá na frente. E a segunda coisa, gente, o que é o trube? É um agregado, são flocos. Se a velocidade é muito grande, você quebra os flocos.
Um floco menor demora mais tempo para decantar. E, eventualmente, nem decanta bem. E aí, quando você vai transferir o teu mosto, você vai ter dois problemas. Um, esse trube vai bater lá no teu resfriador de mosto e vai ficar preso lá dentro. Como aquilo é matéria orgânica, isso gera entupimento do resfriador e matéria orgânica que pode lá na frente gerar contaminação. E você também vai, por ter um trube menos compacto, você acaba perdendo mosto no virpo para diminuir o arraste de trube para frente. Então você diminui o rendimento da tua sala de braçagem, porque você perde mosto, você arrasta trube para fermentação, você prende trube no resfriador, que causa problema de entupimento e contaminação, e a bomba ainda provocou oxidação, o que lá na frente, por exemplo, pode te levar ao trans-2-nonenal, mas não só ele. Eu vi que eu pode falar muito mais de oxidação a partir daí até o produto acabado, lembrando que tem o lúpulo no pacote, então você ainda está oxidando compostos de lúpulo dentro dessa brincadeira. O professor fez um gancho interessante com rendimento, que eu acho legal talvez a gente comentar. Quando a gente fala de rendimento, sempre se fala em moinho. A gente bate muito na tecla do moinho, né? Moinho para melhorar o rendimento. E quando a gente fala em moinho, a gente pensa só na mostura normalmente. Mas na verdade o rendimento da cervejaria, você tem que pensar no processo como um todo. Não só na mostura, mas na clarificação. Poucas cervejarias, quando a gente visita a cervejaria, olha para a clarificação como talvez uma perda de um rendimento. Né? Às vezes a cervejaria não percebe que está tendo algum caminho preferencial, onde eu não estou lavando bem o meu bagaço, ou até mesmo a perda de mosto na formação de trube. Então, a perda de rendimento não está só relacionada à moagem, mas também está relacionada a todos os outros fatores. Lógico que a moagem interfere nisso também, né? E a questão da estabilidade organoléptica, né? Uma bomba de transferência muito potente e muito desregulada, captando demais, porque a gente tem uma mania de ter pressa em pontos que não deveria se ter pressa. Por exemplo, transferência do mosto, da mostura no fim do mash out para a tina de clarificação. É engraçado que aí todo cervejeiro parece que tem pressa de transferir isso o mais rápido possível. E esse é um ponto crítico, porque a casca está na sua máxima sensibilidade e maciez. Existem pontas de malte que não foram solubilizadas, mas o amido está guardadinho ali e não vai atrapalhar. Eu gostaria que todos tentassem fazer o teste de iodo. Quem já fez o teste de iodo logo após a transferência da mostura para a tina de clarificação, vocês vão se assustar em ver que a maioria de vocês vai encontrar reação de iodo positiva de novo. Por quê? Porque nós, com a velocidade de transferência, a potência do rotor, nós vamos quebrar as pontas de malte e liberar amido novamente. Isso prejudica a qualidade do nosso mosto e prejudica a qualidade do nosso produto final. Então, essa transferência muito rápida é bastante crítica. E aí, gente, a gente tem que somar isso algumas situações que muitas vezes a gente, quando vive a produção de forma contínua, esquece. Por exemplo, controle de temperatura. Então tem um motivo, por exemplo, para a gente fazer um mash out entre 76 e 78. A gente encontra em literaturas mais antigas que o mash out destrói todas as enzimas, mas não destrói todas as enzimas, sobra um pouco de alfa-amilase lá, e é importante que sobre essa alfa-amilase. Por quê? Porque sempre existe a possibilidade na clarificação você arrastar um pouco de amido para frente e você quer ter um residual de alfa-amilase ali presente para fazer essa quebra. Então, por exemplo, você tem lá um sensor de temperatura que está te marcando ali 76 graus, mas ele não está calibrado, a temperatura real é 79, então você começa a arrastar amido, a 79 tua alfa-amilase foi para o saco, aí você arrasta amido para a caldeira de fervura, não tem enzima para degradar esse amido que foi para a caldeira de fervura, e lá na frente
você vai ter turbidez provocada por amido. Tô vendo que o Lucas quer entrar na brincadeira. Fala Não, aí, eu só Lucas. queria entrar em um detalhe, né? Por isso que é importante a gente sempre ter uma alfa-amilase termotolerante do lado, né? Então, tem casos que nem o Schwartz falou, a gente faz a reação de amido e já está nos 78 graus, né? O que a gente vai fazer? Aí que entra o poder das enzimas, a gente... Né, eu sei que muita gente ainda segue a lei da pureza alemã, mas as enzimas estão aí para ajudar, né? Então, se a gente tem enzima boa, a gente tem que utilizar, vai só facilitar o nosso processo. Giovanni vai me matar aí, o da Bélgica, mas quando eu estudei na Alemanha, os professores... ele não vai entender, ninguém traduz. Aí, os professores alemães falavam assim, nós alemães, nós fazemos o mesh out a 78, porque a gente faz uma rampa clássica correta. A gente usa todo o potencial das enzimas e nós não precisamos fazer o mesh out a outra temperatura, 78, ainda tem uns 8, 10% de alfa-amilase, que se tiver um desprendimento de amido, que é muito difícil acontecer, nós estamos tranquilos. Já os belgas, o professor falava assim, já os belgas, eles fazem uma mostura muito relaxada. Eles fazem aquele single mesh, um negócio meio estranho. E aí, por causa disso, eles têm que fazer o mesh out a 76. Porque eles precisam, inclusive, de um pouco de beta ainda junto. De beta não, né? Porque não está mais lá. Mas eles precisam de muito mais alfa, porque eles são muito relaxados na rampa de mostura. Então, nós tínhamos 2 belgas na sala e eles viraram uma chacota, assim, né? Os alemães tiravam muito sarro deles. Mas, assim, nada a ver com a história agora, né? Mas olha, né? Então, gente, a gente consegue ver claramente essa questão e o Lucas entrou num ponto importante, que é você poder usar soluções tecnológicas para, eventualmente, melhorar o processo. E aí uma coisa que é importante, tá, gente? A gente fala muito em rendimento e tem que falar em produtividade também, né? A gente quer ter rendimento, mas quer ter velocidade também. Chega aí alta temporada, a gente ganha dinheiro botando cerveja na rua. E aí eu vou passar a bola para 2 pessoas. Primeiro para o Ivan, para falar um pouquinho do que a gente pode fazer lá na fermentação para a gente aumentar a produtividade. E aí depois, se o Schwartz quiser entrar, falar um pouquinho dos novos maltes e como a gente consegue ter curvas de mosturas mais rápidas hoje, aproveitando os novos maltes que a gente tem. Obviamente, né? Fim do ano é a temporada, é a época de ganhar dinheiro, é Globo da Morte, é pau quebrando, é cerveja tendo que sair muito rápido. Confusão, né? Mas também não dá para atropelar a qualidade da cerveja. Então, existem alguns artifícios que o cervejeiro pode utilizar. E um deles é otimizar o volume do tanque. Então, se ele otimizar o volume do tanque que ele já tem, sem precisar comprar um novo tanque, em teoria ele também está ganhando tempo na cervejaria, né? E como que ele pode fazer isso? Simplesmente utilizando um anti-espumante. Então, todo aquele volume de headspace que a cervejaria tem ali, que é um volume de segurança para não ter perda de cerveja fermentando, utilizando um anti-espumante, ele já consegue utilizar esse espaço. E aí a gente está falando em torno de 10% a 20%, dependendo do projeto do tanque. Então, se eu tenho 20% a mais de cerveja, eu tenho 20% a menos de tempo, né, ou de uma segurança de um estoque aí para botar a cerveja na rua. E, obviamente, se eu quero tirar uma cerveja antes, eu vou precisar aumentar a minha temperatura de fermentação ou, inversamente, eu posso colocar uma dosagem maior de fermento no meu tanque, mantendo a minha temperatura e ela pode, sim, me ajudar a fermentar um pouco mais rápido. Além disso, o diacetil é um dos principais vilões aí da fermentação muito rápida, mas ele tem solução também, né? Então, utilizando o MatoFest, que é um grande aliado do cervejeiro, né? Lembrando que o MatoFest ele é preventivo, ele não é corretivo, então ele precisa ser dosado no início da fermentação, antes de acontecer a formação do diacetil. Então ele quebra o precursor da formação do diacetil e não deixa ele acontecer. Se eu já tenho diacetil no meu tanque, aí eu tenho um problema, ele não vai me ajudar. Um outro problema que... Ivan, se você me permitir, só um comentário. Nesse ano, o último julgamento de concurso que eu participei, eu tive a infeliz surpresa de julgar muita cerveja com diacetil.
nos últimos 5 anos de julgamento, a quantidade de cerveja com diacetil diminuiu muito. Mas nesse ano eu percebi que, de novo, muita cerveja com diacetil. Então, até a tua palestra do Back to the Basics e tal, acho que esse cuidado, esse pequeno cuidado a mais, talvez possa estar faltando em algumas cervejarias. A gente entende, vem de um fim de ano, a gente sabe que janeiro desse ano, graças a Deus, foi um janeiro muito bom para muitas cervejarias, e tiveram que encher os tanques, tiveram que fazer as cervejas rodarem, e é bem na época que faz cerveja para o concurso. A gente entende isso, mas também fica a dica, que nem você falou, utiliza das artimanhas, que existem hoje tecnologias para isso, mas muito mais importante do que isso é o controle dentro da cervejaria. Não se baixa o frio de um tanque sem fazer o teste forçado de diacetil. E é muito simples, é só você tirar uma amostra, tampar ela, erguer ela numa temperatura banho-maria. Eu já vi gente até colocar no micro-ondas a amostra para ela chegar em 60 graus, porque a temperatura de volatilização do diacetil destampa e cheira. Se tiver com diacetil, significa que o tanque precisa ficar mais um tempo antes de baixar a temperatura. Obviamente, o maior aliado do cervejeiro é o sensorial. O cervejeiro que não treina o sensorial, ele vai ter um problema uma hora ou outra, mas é certo que ele vai ter um problema, não é se, é quando. E agora existe um novo produto que está vindo para o mercado. Dessa vez não é o Schwartz que está falando de produto novo, mas ele ainda está em testes, ele passou nos primeiros testes aqui com a gente, deve logo entrar no portfólio. Quando ele entrar no portfólio, a gente vai avisar, então até lá não adianta querer comprar. Mas ele é uma solução para retirar o enxofre da cerveja, que também é um problema que o cervejeiro pode encontrar lá na frente com uma cerveja pronta. Mas sim, não libera um tanque. Dependendo do momento, é mais prejudicial você soltar uma cerveja muito problemática do que você talvez comprar uma cerveja do teu vizinho e blendar com a tua e mandar para o teu cliente. Vale a pena perder um dia de maturação e manter o tanque em um dia a mais em temperatura mais alta. Talvez vai ter uma dificuldade para filtrar depois, a gente sabe que tem outros problemas, mas mantém esse dia ou essas horas a mais, porque você, no final das contas, vai ganhar em qualidade. A diminuição da maturação é menos maléfica do que mandar a cerveja com diacetil. E, obviamente, existe um outro aliado, que é o Clear Max, que é o ácido tânico, que vai te auxiliar durante a maturação a clarificar a tua cerveja. Então, vai te dar uma estabilização coloidal na cerveja, te ajudando num ciclo de filtração que, no fim das contas, aí libera a tua cerveja algumas horas antes lá para a rua também. Talvez um dia antes. E só complementando o Ivan, eu acredito que a maior resistência de utilizar essas enzimas, o pessoal, os clientes, falam que é o preço. Mas, se você colocar na ponta do lápis, é centavos que vão valer a qualidade, vão trazer esse bem-estar com o cliente que nada se paga. Então, você investir 2 centavos por litro, acho que não vai matar ninguém. Eu não sei se a maioria está pensando isso também, mas eu acho que nós estamos focando em aumentar a produção e volume, mas na verdade a maioria das cervejarias estão com capacidade ociosa. Não é verdade? Nós estamos com capacidade ociosa. Eu acho que esse momento nós precisamos nos reinventar. Eu levei um esporro essa semana de um jovem da geração, o que nós estamos agora? Z? B? Millennium? Não, os millennials não podem beber ainda. Z, já podem. Z. O menino da geração Z falou assim para mim, porque nós temos a mania ultimamente de pôr a culpa na geração Z, não é? Mas nós já se demos conta de que, na verdade, nós queremos impor para eles o jeito que nós bebíamos e o jeito que era cerveja quando nós bebíamos muito, né? Nós não estamos entendendo o que esses jovens querem. E nós estamos querendo ainda impor para eles o que era bom para nós. Eu acho que nesse momento de capacidade ociosa, é o momento de nós nos reinventarmos. E nós conquistarmos essa geração nova, que nós estamos perdendo. E no momento que nós perdemos toda essa geração,
os filhos dessa geração estão perdidos. E os netos dessa geração estarão perdidos. Então, nós, como cervejeiros, nós temos um papel de pôr essa turma no rumo de novo. Mas nós temos que entender o que eles querem beber. E nós estamos assistindo palestras em todos os locais, estamos dando palestra e estamos pondo culpa nessa geração, como se eles fossem os culpados da nossa pouca venda de cerveja. Não é verdade? Mas tem pouco jovem aqui, então vamos pôr a culpa neles por enquanto, Shorts, até a gente achar o caminho. Mas eu acho que nós temos que parar de reclamar dessa geração e sim entender o que eles querem beber. E fazer a bebida que eles quiserem, né? Desde que use malte, né? Malte, lúpulo, fermento. Né? Enzima. Outra solução, eu lembrei aqui agora, a gente tem uma levedura mais moderna, que é o Nova Lager, que consegue fermentar em temperaturas mais altas, sem formar diacetil, ou quase nenhum diacetil, e sem formar enxofre. Então, nisso aí eu também consigo ganhar pelo menos um dia de fermentação. Minha cerveja vai sair neutra, de certa forma. Também pode ser um bom aliado aí, se Deus quiser, para quando tudo voltar ao normal, ou quando a gente encontrar o caminho do jovem aí para entregar a cerveja que ele quer. A gente está aqui falando, gente, mas eu estou vendo que vocês estão caladinhos aí. Alguém quer entrar na brincadeira, fazer alguma pergunta? Tem alguns se mexendo já, pensando assim, eu quero perguntar, né? Na eu tô verdade, é um vendo grande aqui. Ou é bate-papo, cedo, eu não mas sei. a gente é bem democrático, vocês podem participar também. Vamos abrir o fight aí. Senão a gente continua, nós temos bastante coisa programada, assim, daria para conversar umas 4 horas aqui, entre nós e vocês escutando, né? Só ter cerveja a gente vai ficando, né? Vocês que estão sem beber. Tragam perguntas aí. Em nossa defesa, nós falamos assim, libera as torneiras porque a conversa fica mais agradável. Mas eles falaram assim, não, pelo menos 1 hora sem liberar as torneiras. Então, a gente está falando agora mais ou menos meia hora, vocês vão passar cedo e mais alguns minutos aí. O Mater já está cedo. Pessoal, ninguém quer entrar na roda aí? Boa tarde a todos. Sobre erros na clarificação de uma indústria que não tem filtro para tirar o beta-glucano depois e não vou ter estabilidade coloidal. PVPP, coagulante, na fervura, vai salvar a vida dessa cervejaria ou ele está fudido? Eu não sei se nós entendemos aqui, mas o beta-glucano, PVPP, sílica, não tem nada que resolva o beta-glucano, principalmente o gel. Depois de formar, meu amigo, se ligar para casa e dizer que vai chegar tarde. Né? Então, como eu falei, se a turma da cozinha aí, da SN, companhia, inventar uma enzima que quebra o beta-glucano, eu vou ser o primeiro a usar. Né? Não. PVDP tem uma função fenomenal quanto a polifenóis. Não tinha mais, está todos usados. É por isso que isso. Na Segunda Guerra roubaram a patente, né, dos alemães, mas mas o PVDP é um excelente produto e os alemães criaram e usam até hoje, né, como estabilizante colegal. A sílica também, mas no outro causador de timidez, o complexo tanino-proteína, a sílica. Né? Hoje nós temos a sustânica, os outros enzimas, Clarex, né, o próprio Clearmax Pro, são todos para ajudar. Todos para ajudar. Na verdade, o segmento Craft já assimilou todas essas enzimas há muito tempo. Quando nós começamos, né, Zé? Porque vocês ainda nem entenderam. O acesso às enzimas era muito ruim. Você comprava uma bombona de 20 litros, né? O que você fazia com uma bombona de 20 litros, né? Com a produção de 5 litros? Vencia, né? Hoje nós temos frasquinhos pequenos, né? Com acesso muito grande às enzimas. Mas em relação ao beta-glucano, meu amigo, você vai ter que
otimizar a tua filtração com os outros parâmetros para que diminua um pouco o teu problema, mas o beta-glucano não tem muito o que fazer. Na verdade, o segredo do beta-glucano é você ter essa paciência, né? Agitação na mistura dentro do padrão, transferências também lentas. Então, todo esse cuidado você vai evitar ter esse tipo de problema. Você participou da visita na segunda? Não. Vai na sexta. Nós, na verdade, nós também estamos selecionando variedades de cevada, né? O foco também é selecionar variedades de cevada que tenham cada vez menos essa forma boa, ou seja, que dentro do cano dentro da matriz do endosperma, né? E nós estamos conseguindo isso. Os beta-glucanos estão no momento muito baixo, nós temos quase de 60 até 90, né? Dificilmente acima de 120, né? Coisa que no passado era 200, 220, uma desgraça, né? Mas nós nunca vamos eliminar o beta-glucano, né? Porque até porque uma parte do beta-glucano ele é liberado só em temperaturas mais altas durante a mostura e a temperatura de ação da beta-glucanase já foi. Então, tanto de beta-glucano você sempre vai ter, por isso sempre tem que ter o cuidado com os esforços de cisalhamento, cavitação de bomba, etc. Foi bom ver que beta-glucanase nós temos duas principais. Existe a beta-glucanase, temperatura de atuação ali entre 40 e 50 graus, vamos ser groseiros assim. E existe a beta-glucano solubilase, que ela solubiliza a beta-glucano a 60 graus. O problema é que quando ela inicia o trabalho de solubilização do beta-glucano, a beta-glucanase que quebraria esse beta-glucano já entregou os betas, já desnaturou. Então, por isso, todas as cervejarias vêm usando beta-glucanase exógena. A beta-glucanase exógena, ela suporta temperaturas até 60, 70 graus. Né? Isso te permite, por isso te permite hoje, né, Zé, iniciar uma rampa de mistura a 60 graus, porque ainda usando uma beta-glucanase exógena, que a do malte, na verdade, aos 60 graus ela desnatura, essa não, essa ela continua atuando, te permite com toda segurança começar acima de 60 graus. Né? Então, o beta-glucano hoje é um vilão dominável, domesticado. E aí, gente, eu queria só também comentar uma coisa, que é um mantra que eu sempre falo quando estou aqui dando nossos cursos. É o seguinte, galera, não existe produto caro nem produto barato. Existe custo-benefício bom e custo-benefício ruim. E de vez em quando a gente tem custo-benefício bom, mas não sabe fazer conta. Por exemplo, os maltes hoje têm poder diastático alto. Aí você pode dizer, então malte não preciso adicionar nenhum tipo de preparado enzimático, porque o malte dá conta do recado. Mas, e se você colocar lá um preparado enzimático, e você colocar mais amilase, mais protease, e isso te reduzir o tempo da mostura em 10 minutos, e você economizar 10 minutos, aumentando produtividade, diminuindo o teu custo energético. Será que isso não pagou? A mesma coisa da beta-glucanase. Teoricamente, a gente tem beta-glucano baixo. Mas hoje, toda cervejaria, vou te falar de porte grande, médio, até pequena, coloca lá a beta-glucanase na receita. Primeiro, é segurança. Tem lá um seguro, que se alguma coisa der ruim, tem lá a beta-glucanase. Quando a gente começou aqui em cervejaria, a gente arriava malte a 45 graus, era o padrão. Arriava 45, 55, 62, 72, até chegar lá nos 7,6. Hoje, tem gente arriando a 64. Pergunta se mais alguém com dúvida. E por quê? Porque muita coisa a gente resolveu do nosso lado aqui da maltaria. Alex, você quer até complementar? Eu lembrei do negócio. Pessoal, existe um fato extremamente importante para nós cervejeiros, e isso ainda não foi divulgado de uma forma adequada, nem por nós. A mudança climática global, eu acho que alguém numa palestra... Foi na Alemanha, quando a gente estava fazendo a visita. Mas aqui, alguém comentou alguma coisa. Pessoal, o que está acontecendo? Isso é importante, façam um teste. Se vocês lerem qualquer bibliografia, Kuntz, Narcissus, Bach,
ou sei lá, os americanos. O ponto de gelatinização desses livros era, classicamente, a resposta clássica era o quê? 60, não é verdade? Ponto de gelatinização da cevada era 60 graus, do malte também. Pessoal, mudou. Globalmente, as cevadas aumentaram o ponto de gelatinização, não por culpa dos malteiros, não por culpa dos melhoradores genéticos de cevada. O clima está diferente. O ponto de gelatinização médio das cevadas do globo terrestre está em 66. 66, não mais 60. Vocês estão entendendo o que isso significa? Significa que a rampa A62 é inútil. Calma. Se você pegar uma cevada com ponto de gelatinização 66, uma rampa 62 não serve para nada. Se o malte não tiver bem modificado, né? No malte agrária, daí, né, faz sentido. Mas vamos na prática, né? Eu gosto sempre de ser prático. Pessoal, experimentem fazer o seguinte: continuam no 62, talvez encurtem 10 minutos de 62, mas façam uma nova rampa no 68. 10 minutinhos 68, depois sobe para 72. Caras, vou falar para vocês, muda demais. Porque muito dos grânulos de amido, eles já foram atacados pelas enzimas durante a malteação. Esses, se não gelatinizar, beleza, minhas enzimas, né, minha beta-amilase vai agir. Mas os que não foram atacados durante a malteação, e é uma porcentagem relevante, esses vocês só vão conseguir converter depois da gelatinização. Então, a indicação é justamente essa: fazer uma rampa que já existia antigamente, que tinha sumido, né, que é essa rampa do meio, que pega tanto beta quanto alfa-amilase. Né? 68 é bem temperatura de rampa de belga, né? E pega as duas, certo? Pega alfa e beta, trabalhando em sinergia, uma ajudando a outra, né? Os belgas visionários, né? Nunca foi sorte, sempre foi na cagada. Mas assim, nós já testamos isso na cervejaria e estamos implantando em todas as receitas agora. 68, repousinho 68. E assim, deu um up, né? De rendimento. Só complementando, pessoal, esse caso aí da diferença de temperatura de gelatinização, há uns 2 anos atrás, a gente teve caso de cervejaria aqui no Brasil que importou malte, né, volume grande, e estavam tendo problemas sérios com questão de conversão, problemas sérios, e até entender que era a temperatura de gelatinização do grão que estava impactando, demorou. Mas aí depois eles começaram a trabalhar com rampas diferentes e conseguiram adaptar o processo. É claro que quando o Alex comentou aqui que agora mudou, não é bem assim, né? Então, a gente tem algumas regiões que não, no Brasil ainda a gente não tem essa dificuldade, mas a gente já percebeu, até cerveja produzida aqui na Experimental, que quando se utiliza 68 na rampa, você tem um plus a mais aí. E aí, gente, eu queria também aproveitar, ontem a gente teve a palestra da Aline nos falando sobre a nova legislação do MAPA, que vai ser aplicada em cervejaria, e não sei se vocês notaram, o nível de burocracia vai aumentar bastante. E uma das coisas que a gente já deveria fazer há muito tempo, mas muitas cervejarias não fazem, a questão de controle de documentação. E uma das coisas que é importante também é a gente ter laudo de tudo. E como foi falado, não só ter o laudo, mas olhar o laudo, ver o que está lá dentro. Por quê? A gente viu aqui que o malte está mudando. Então tem a mudança climática, mas tem uma mudança também de requisitos do malte para o mercado. Então, por exemplo, hoje a gente, pensando em malte Pilsen, por exemplo,
Comparando a 10 anos atrás, o nosso malte Pilsen hoje tem muito mais aminoácido e tem uma quantidade menor de proteínas de peso molecular mais alto. Esse é um dos motivos também que faz com que a gente possa, em algumas situações, abrir mão de repouso proteico. Então, a gente consegue hoje trabalhar em temperaturas mais altas porque você tem mais aminoácido disponível e consegue tocar sua vida. Só que muita gente acaba, por tradição, se mantendo preso às curvas mais antigas. E aí, gente, você paga um preço por isso. Se você já tem um malte com muito aminoácido e menos proteína, ao fazer o repouso proteico, você continua quebrando mais proteína. O que vai acontecer com a tua espuma? Cai. O que vai acontecer com o teu teor de aminoácido? Aumenta. E aí, eventualmente, você tem fermentações que podem ser mais rápidas do que deveriam. Você pode ter formação de subprodutos indesejáveis, como álcools superiores. Eu sei que o cervejeiro é normalmente um cara tradicional. Mas uma coisa é ser tradicional, outra coisa é ser cabeça dura. Ou seja, você não se adaptar a uma nova realidade daquilo que está chegando para você. Inclusive a estabilidade sensorial da cerveja. Então, a levedura não vai consumir todo aquele fã. Se ela não consumir todo aquele fã, esses aminoácidos eles vão fazer uma reação com o envelhecimento da cerveja e vão oxidar, né? Também, lógico, quanto maior o fã, maior o estresse térmico na fervura, a gente fala em oxidação da cerveja. Então, a cerveja que na prateleira vai ficar com aquele gosto de caramelo mais cedo e, às vezes, é justamente por causa de uma rampa que poderia ter sido eliminada. E também fazendo, né, vocês sabem o quanto eu gosto de lúpulo, tem um estudo recente que saiu, quanto maior a quantidade de fã, para quem gosta de biotransformação aí de tióis, quanto maior a quantidade de fã, menor a produção de beta-aliase. Então, a levedura produz menos beta-aliase, por quê? O que é a beta-aliase? Beta-aliase quebra um aminoácido, né, que está ligado ao composto aromático ali, né? Então, essa beta-aliase ela não vai ser produzida pela levedura porque já tem aminoácido suficiente. Então, se você tem uma quantidade muito grande de fã, você vai ter menos biotransformação, menos compostos sulfurosos, né, que são os tióis que muitas cervejarias procuram quando fazem IPA. E daí, às vezes, aí tem um pulo do gato, né? Usa um malte como, por exemplo, o Extra Claro, que tem uma quantidade menor de proteína, consequentemente vai ter uma quantidade um pouco menor de fã. E o Flakes, né? Se utilizar o Flakes, menos fã, e, consequentemente, vocês vão ter uma otimização da beta-aliase. Fugi bem do assunto aqui, mas, né? Só pegando o gancho dessa questão de rampa, né, pensando nessas rampas mais antigas, o que tem acontecido com a cevada nesses últimos 2 anos? Pelo menos na América do Sul, nós tivemos um nível de proteína mais baixo do que o normal. Então, o que vem acontecendo com algumas cervejarias aqui no Brasil? Problema de espuma. Por quê? Porque o nível de proteína é mais baixo e eles continuam fazendo aquelas rampas lá de 1950. E aí continuam tendo esse problema com espuma, né? Porque daí menos proteína, menos espuma também na cerveja. O Fábio, e às vezes ainda junta com um adjunto, né? Então tem cerveja que o malte já tem baixa proteína. Você junta com adjunto, flakes, que não tem proteína, aí a tua espuma acaba desaparecendo. Mas essa informação que o Fábio passou, ela é muito séria. Na verdade, também não foi tão bem divulgada ainda, né? Mas a média de proteína para a colheita da cevada, e não só da nossa, mas de toda a América Latina, é proteína baixa. Nós estamos falando aí de 9,8, né? 9,8 de proteína. Então, nós vamos sentir na pele como cervejeiros, cervejas lutando contra uma espuma, estabilidade de espuma baixa. Então, esse ano se preparem para usar os artifícios, né, cada um na sua expertise aí para ajustar essa espuma, né? O Alex, um outro detalhe bem importante, né? Então, essa questão do laudo, né? O nosso malte, ele tem uma certa duração e cada laudo, cada lote novo, a gente tem que acompanhar essa proteína, né? Porque é muito variável. E a gente continuar fazendo essa rampa de protease só vai acabar estragando a tua cerveja. Então, tem que se atentar ao laudo de malte, né? Nessa parte de proteína para evitar problemas futuros. É a velha máxima, né? Entender por que está fazendo e não só estou fazendo porque alguém me disse que é assim, eu sempre fiz e funcionou.
E agora vamos abrir para mais uma pergunta. E quem fizer a pergunta vai ganhar um copo para a gente fazer um brinde aqui. Enquanto não vem a pergunta... Já tem ali, o Rubino está levantando ali o dedo. Não interpretem que a proteína baixa é ruim, tá? A proteína baixa, ela é positiva. A proteína baixa significa que provavelmente a gente vai ter um rendimento maior, porque se eu tenho menos proteína, eu vou ter uma quantidade maior de extrato. Então, tende a trazer um rendimento maior, uma estabilidade coloidal maior, mas você precisa interpretar, como o Lucas disse, interpretar o laudo para otimizar isso dentro da cervejaria. Bom, pessoal, obrigado por participar. A minha dúvida é o seguinte, quando a gente põe lá para fazer a sacarificação, hoje eu faço todas as minhas a 64, a RIA, né? Depois 67, 72 e depois mash out. Hoje, quando eu já usei as enzimas também, eu vejo que com meia hora, 25 minutos ele já sacarificou. Mas eu deixo a 67 em torno de 40 minutos. São 10 minutos antes, ela já deu a sacarificação. A pergunta é, eu fiz por que eu cheguei nesse ponto, né? Só para vocês entenderem. A hora que ele sacarifica, eu vou ter algumas dextrinas lá, mas qual que é o tamanho do meu açúcar que está lá, que se vai secar bem minha cerveja ou não, para não mudar a parte sensorial da cerveja. Então, o que eu fiz para ir reduzindo? Eu fui vendo a minha densidade final, extrato final, e fui fazendo até chegar a estrangular o máximo possível. Quando sacarifica, o bom é fazer esse teste, ou não, sacarificou, você não sabe o tamanho do açúcar, né? Qual que é o tempo de redução? Qual que é o melhor técnico para a gente que é uma micro cervejaria, saber se 30 minutos é o ideal, ou sacarificou com 25, eu já mando para frente, para fazer o mash out, ou espero um pouco? Essa é a minha pergunta. Só para um pouco de teoria, o iodo positivo, ele se dá sempre que eu tenho uma molécula com mais de 8 moléculas de açúcar, né? Então, eu tenho um composto com mais de 8 moléculas de açúcar. E lembrando que a levedura ela consome só até 3, só até maltotriose. Então, se você está com iodo negativo, ou seja, 7 moléculas de açúcar, não significa que o teu açúcar é fermentável. Por isso que, às vezes, você identifica isso. Pô, deu iodo negativo, meu extrato final ficou alto. Então, por isso que na pequena cervejaria, na micro cervejaria, onde o iodo ele é um indicativo de final de mostura, não significa que você chegou no ótimo da tua sacarificação. Na micro cervejaria é mais complicado, mas por isso também que é importante manter as alfa-amilases, porque depois, durante a clarificação, a alfa-amilase ainda vai estar atuando e, teoricamente, vai conseguir quebrar o resto desses açúcares. Então, esse teste que eu fiz, eu acho que então, é o mais indicado. Eu fazer lá o final... Exatamente. No final das contas, é a fermentação que vai te dizer o quanto de açúcar fermentável você tinha para você calibrar a tua mostura para gerar o extrato final que você quer. É exatamente isso. Quando a sacarificação deu negativo, você tem, o Onyx 8, eu tinha na cabeça até 12 moléculas de glicose. Então, já são açúcares estáveis, estabilidade coloidal desse tipo de destrina, que a gente chama de destrina, né? Senão a gente teria que chamar uma de cada número. Mas tem um outro detalhe na rampa de sacarificação, que a intensidade da reação ela acontece nos primeiros 20 minutos. Depois dos 20 minutos, a velocidade de reação da enzima ela não cresce mais. Ela até cresce, mas o crescimento é muito baixo. A própria presença de destrinas de peso molecular baixo inibem a atividade da alfa-amilase. Então, para qualquer um aqui, é inviável você continuar uma rampa aos 72 graus acima de 20 minutos. Ela é economicamente ineficiente. As reações acontecem nos primeiros 20 minutos. Depois disso, é tão lento
é quase como tirar numa destilação os últimos 5% de álcool. Você passa 5 horas para tirar isso. Eu já vi cervejaria mantendo a 72 ou a 62 por quase 1 hora. Não faz sentido. Até 30 minutos eu diria que é o máximo, né, Schwartz? Obviamente que isso não é escrito em pedra, né? Se a gente tem uma proteína menor no malte, pode ser que o meu poder diastático também tenha reduzido um pouco. Então, se eu descobrir que 15 minutos para mim funciona, talvez eu precise realizar esse teste mais vezes. E se eu não utilizo enzima, eu posso ter variações entre os lotes, né? A enzima não é somente para ganhar tempo, mas sim também para padronizar todos os meus lotes de produção. Porque uma coisa que a gente esquece também, Ivan, é o seguinte, é que, na verdade, é a curva de mostura que se ajusta o malte, não o malte que se ajusta a curva de mostura. Então, você tem que conhecer o malte que está chegando para, eventualmente, manter ou fazer pequenas modificações na sua curva de mostura para conseguir tirar tudo que o malte está entregando para você. E mais uma coisa assim, ó, como é que está esse teu iodo aí também? Esses são detalhes. Nós compramos, nós temos inúmeros casos de clientes que reclamam do ponto de sacarificação do nosso malte. Está demorando para sacarificar. Já pegou? Gente, achei que ele não tinha pego a cerveja. O diastásico do malte que nós temos no momento, a sacarificação, ela acontece mesmo antes de chegar aos 70 graus. O que nós percebemos quando o cliente vem com essa reclamação? A gente pergunta de onde ele comprou o iodo, não é verdade? Pessoal, iodo de farmácia, ele é bom para machucado. Ele vem com um corante junto. E esse corante dá, em alguns casos, falso positivo, né? Existe uma norma, existe o EBC, European Brewer Convention, que define como esse iodo deve ser feito, né? Claro que ninguém vai fazer, mas existem lojas. Ele vence muito rápido. Existem empresas que fazem esse iodo padronizado. Iodo de farmácia é arriscado. Outra coisa, o ponto de coleta da amostra. Se teu agitador, vamos voltar lá para a engenharia do agitador. Se o teu agitador for de engenharia ruim, agora alguns vão dizer, putz, eu tenho isso. No centro da tina de mostura tem uma ilha assim, certo? Tem uma ilha girando, uma paçoca assim, nada acontece ali, ela só gira. Se você coletar uma amostra ali no mesh out, vai dar iodo positivo. Tinha um cliente nosso que ligou desesperado e falou, já estou 1 hora a 72 e estou coletando amostra iodo positivo. E ele falou, eu tenho uma alfa-amilase termotolerante aí que me deixaram de amostra. Eu falei, dosa. Aí ele dosou, passou uns 15 minutos e ligou, nada, cara. Aí eu falei, deixa mais um pouco. Passou uns 15 minutos e ele ligou, nada, cara. E eu falei, meu Deus. E tentamos de tudo, e como é que estão os termômetros, e como é que está o pH, tudo certo. Daí ele falou, não, mas eu coleto a amostra assim do meio, lá daquela espumeira ali. Eu falei, então, cara, coleta uma amostra aí na borda, onde o mosto está se misturando bem. Iodo negativo, né? Aquela ilha lá não se agitava, né? Não houve ação enzimática, e ali no centro, iodo positivo. E isso é um problema, né, turma? Porque na hora de transferir esse mosto para a tina de clarificação, é iodo, é amido, né? Amido turva, amido não tem estabilidade coloidal, risco microbiológico vai para as nuvens, quer dizer, detona o teu processo. O rendimento vai lá para baixo, porque o amido fica na casca, né, e vai ser retirado no bagaço também. E aí, gente, tem o outro lado da brincadeira também, que é o falso negativo. Que é o seguinte, galera, quando você coleta o mosto e você vai colocar as gotinhas de amido, você tem que esperar 20 segundinhos. Então pega a amostra, coloca na placa e espera 20 segundos. Por quê? Se você jogar o iodo imediatamente, como o mosto está quente, a reação vai ser sempre negativa. Então, quando você usa uma placa de porcelana, um azulejo, uma cerâmica qualquer, um dos objetivos da cerâmica é resfriar o mosto
para que você coloque o iodo e o iodo consiga reagir e se tiver amido, ele dê a coloração azul. Se você colocar no iodo quente, vai dar sempre negativo. Aí você joga a amostra fora e você perdeu a chance e vai estar transferindo o gosto. É mosto com amido, que vai ser mais viscoso, vai ter perda de rendimento. Então, não seja apressadinho. Coloque a amostra, espera 20 segundos e aí pinga a solução de iodo. E em hipótese nenhuma, deixe de fazer o teste do iodo. Fala aí, Gabriel. Então, a minha dúvida foi até legal que continuou um pouco terminou a sacarificação, foi para o mash out. Lá na cervejaria a gente costuma fazer a rampa de Schmitz, porque eu faço um pouquinho mais concentrado e diluo na hora de passar para o tanque, por causa do tamanho das panelas. Então, vocês sugeriram de ser mais tradicional em relação a fazer o mash out até 78, para possivelmente ter um pouco de alfa disponível, caso você tenha feito uma cagada no processo, ou o seu equipamento reapareça algum amido que estava inteiro lá. Então, procedendo dessa maneira, vocês sugeririam de praxe adicionar sempre uma alfa termotolerante independente do que você avalia como protocolo para evitar problemas ou não? Eu não faria, cara. Porque assim, essas alfa-amilases termotolerantes, elas são meio caras, sabe? Então assim, dosar só por uma questão de segurança. Eu acho que dosar por segurança não, mas talvez ter um pouquinho na fábrica para salvar a vida é legal. Você tem uma geladeira ali sempre na prontidão. Ela te ajuda demais. E um pacote de fermento, né? Tipo o step do carro, tem que Isso ter. aí. Qualquer merdinha, você está preparado. E uma coisa... Isso aí. E uma Nottingham, coisa que vale a pena você fazer, Gabriel, implementa também na fábrica você fazer o teste de iodo 2 vezes. Uma na mostura e outra quando você tiver caldeira cheia. Só para checar se você teve arraste de amido. Tendo arraste de amido, espera 5, 10 minutinhos para ver se a alfa-amilase que ainda está no mosto consegue virar. Não tendo, aí você recorre à alfa-amilase comercial para ela salvar a tua vida. Eu sempre falo, o cervejeiro sempre tem que ter um Nottingham e um alfa-amilase na geladeira. Salva vidas. E às vezes um colchonete também, né? Porque quando dá o beta-glucanogel... O Nottingham porque levedura que dá para fazer quase tudo, menos Weiss e levedura belga, com o Nottingham você faz tudo. Então, pô, estou com um problema ali na fermentação, ou o fermento não veio, né? Então, pelo menos, não tenho o risco de perder o mosto. Eu vou abrir uma polêmica agora, talvez alguns concordem, alguns não. Mas eu vou falar para vocês, eu gosto muito de fazer um pouquinho de rampa proteica. E alguns vão concordar comigo. Para mim, fazer uma rampinha proteica, eu garanto uma distribuição melhor dos fracionamentos da proteína. Eu tiro um pouco, degrado um pouco mais aquela proteína coagulável que eu perco no trube, jogo para dentro da cerveja em forma de aminoácido, médio peso molecular e alto, ou que nem o Zé fala, baixo e médio. Mas eu curto muito fazer rampa proteica, mas assim, nunca mais do que 10 minutos, mas eu tenho a impressão, e não sei se vocês também têm, mas eu tenho uma fermentação e tenho um equilíbrio final na cerveja melhor com rampa proteica. Sobre isso eu tenho 2 comentários. Principalmente para cervejas de densidade muito alta, ou quem faz, por exemplo, Ries ou Barley Wine, onde o tempo de fervura é às vezes 2, 3, 4 horas. A gente volta para a palestra do Pert. Durante a fervura eu estou tendo uma ligação de aminoácido com açúcar, né? Eu estou gerando reações de Maillard. Então eu estou perdendo o aminoácido. Para esse tipo de cerveja, se eu não fizer uma rampa proteica, eu provavelmente, no fim da fervura, vou ter uma quantidade muito pequena de FAN. Não é o suficiente para ter uma fermentação saudável. Principalmente para cervejas high gravity, eu acho importante, né? Na minha opinião, com certeza. Mas tem que cuidar, lógico, com cervejas que levam adjunto. Para cerveja que leva adjunto, a gente pode ter um problema de espuma.
O que eu vejo nas minhas andanças, porém, em cervejaria, raramente o problema de espuma na cervejaria é por causa de proteína. Olha, eu em 15 anos visitando cervejaria pela agrária, eu acho que eu tive 2 casos de problema de espuma por causa de proteína. Normalmente ou é algum óleo que vazou de algum equipamento, ou autólise de levedura, né? Então, e todo mundo sempre culpa a proteína, e não olha, às vezes, para os outros fatores, né? E aí, gente, eu queria chamar a atenção também de uma coisa, que de vez em quando a gente começa a ter umas lendas urbanas em cervejaria. E aí vou voltar para o anti-espumante que o Ivan comentou. Por exemplo, muita gente não usa anti-espumante porque acha que o anti-espumante piora a qualidade, pode piorar a qualidade da espuma da cerveja, porque ele diminui a formação de espuma no fermentador. E, na verdade, a gente tem trabalhos que mostram exatamente o contrário. Que você usar o anti-espumante, ele melhora a espuma da cerveja. Aí você vai dizer, pô, que estranho, o cara não deixa formar espuma e melhora a espuma. É porque se você tem o tanque espumando demais, a proteína da cerveja adere na parede do tanque e sai da cerveja. Então, ela não vai chegar no teu produto acabado. Exatamente. Entendo que essa proteína que espumou e grudou lá é uma proteína selecionada que já não faz parte da proteína coagulável. É a proteína boa. Exatamente. Exatamente. E outra coisa, gente, aí pegando o Vecchio especialista em lúpulo, uma das coisas que o anti-espumante melhora e parece não ter relação nenhuma é o rendimento de lúpulo. Porque aquilo que fica grudado na parede não é só proteína, tem resina de lúpulo ali também. Exatamente. Se vocês fizerem o cálculo do custo do anti-espumante versus rendimento de alfa-ácido, ele se paga rápido, né? Vocês sabem o quanto custa o lúpulo, né? E aquele espumamento dentro da tina de fervura, que faz aquela espuma. Vocês sabem, na hora de colocar o lúpulo, sobre aquela espuma, sempre gruda na tina, né? Aquilo lá é lúpulo que vocês estão perdendo, aquilo lá é lúpulo que não está no mosto. Então, existem estudos de perda de 10% a 15% de rendimento de lúpulo por conta disso. Isso vale também não só para a parte quente, mas para um dry hop, né? Se na parte quente tem espumamento, na parte fria no dry hopping também. E aí eu vou ter perca desses óleos, desses aromas do lúpulo que vão se aderir na parede do tanque. Nós tínhamos um cliente, lembram? Que quando nós começamos com o Low Foam, ele começou a reclamar do produto. Ele falou, não, esse produto ele está dando um gosto amargo na cerveja. A minha cerveja está ficando amarga. E nós ficamos batendo a cabeça aqui, mas como assim, né? Pela dose tão baixa, não tem lógica. E aí fomos atrás. Lógico, o que ele teve? Ele teve um aumento de IBU, né? Ele teve um aumento do rendimento de amargor. Então, foi uma comprovação prática de que o produto realmente tem uma eficiência, né? E aí, no final das contas, galera, vamos lembrar daquilo do não tem produto caro nem barato. Tem custo-benefício bom e custo-benefício ruim. Então, a gente acaba muitas vezes pensando no anti-espumante só como aumento de volume do tanque, mas você está ganhando melhora de qualidade de espuma. Então, por exemplo, quem usa aditivo para estabilizante de espuma pode reduzir a dosagem ou tirar a dosagem e, eventualmente, você pode estar diminuindo, como os dois Alex comentaram, tua dosagem de lúpulo, porque você vai conseguir manter o lúpulo ali. E muitas vezes a gente não computa isso lá na economia do nosso produto. E com essa nova geração de cervejas que estão vindo agora, por causa da geração nova, né, é incrível a quantidade de produtos que estão sendo lançados. Eu não sei se todos se ligaram na apresentação da turma da Evodia, da Lallemand, negócio da levedura que produz terpenos de lúpulo. Todo mundo conseguiu entender que eles pegaram um gene do lúpulo, introduziram dentro do gene da levedura, e essa levedura passou a produzir terpenos de lúpulo. Vocês estão entendendo o que significa isso para o meio ambiente? Não estamos mais falando de luminosidade dia, não estamos mais falando de hectares plantados, adubação. Nós estamos falando de um reator
de leveduras e uma destilação desses aromas, né? É uma porteira aberta isso aí agora. Só um comentário ainda do Low Fan. A gente fala de custo, mas ele é muito barato, né? O Low Fan, acho que dos coadjuvantes, ele deve ser o mais barato. Eu tenho cliente meu que nem pesa a quantidade que coloca. Ele pega o frasquinho e só vira assim dentro da tina. Assim. Não, e de lambuja ainda, se você não tiver um Luftal em casa, ele funciona que nem o Luftal. E quem tem criança, vocês sabem que Então, gente, vamos abrir para mais perguntas. Vocês estão muito calados aí. Ainda tem um copo de cerveja aqui ainda, cheio. com mais polêmica aí, vamos lá. Se quiser ir para tipo as novas tendências. Sim. Sem polêmica. Mas agora vai faltar cerveja para nós. Agora eu já não gostei dessa brincadeira de dar cerveja para quem pergunta. Trazer mais cerveja aqui, pessoal. Boa tarde. Schwartz, já que você falou que você gosta bastante da rampa proteica, eu já trabalhei numa cervejaria que a gente usava rampa proteica e usava carapios para melhorar a espuma. Faz sentido? Bruna foi nossa aluna do curso técnico aqui, tá? Então, fez curso aqui, hoje está na cervejaria Heineken. Então, é sempre para a gente uma honra estar recebendo nossos alunos aqui e participando junto com a gente. Bruno, eu vou te dizer que faz sentido, apesar de parecer estranho, porque esse senhor, ele provavelmente esteja preocupado com os aminoácidos suficientes para a levedura dele, né? Principalmente se ele estiver trabalhando com extrato baixo, ou seja, usando pouco malte, ele vai ter uma deficiência de aminoácidos, então ele focou numa rampa proteica mais longa para poder suprir a levedura com aminoácidos suficientes. Todos sabem o problema da deficiência, principalmente um aminoácido, a valina, que pode resultar numa produção do precursor da ceto-lactato. Então, provavelmente, o foco dele era produzir aminoácidos suficientes para que a fermentação aconteça de uma forma adequada e, em contrapartida, balancear essa retirada de proteína de alto peso molecular boa para a espuma, compensando com o Carapios. O Carapios é o malte caramelo da Weimann, o mais claro, com a função realmente de estabilização de espuma e corpo. Pessoal, na cerveja sem álcool, por exemplo, a gente faz rampa, que eu vou falar amanhã, já estou dando spoiler agora, mas a gente faz rampas proteicas de 30 minutos. Dá uma olhada na estabilidade de espuma daquela cerveja ali, que está no TEP. Foram uma rampa proteica de 30 minutos. Tem uma espuma tão densa ou mais densa como uma que foi arriada a 62. Só para responder para você, quem que está agindo lá no Carapios são destrinas. Tanto que o concorrente da Weimann chama o malte Carapios de dextrin malt. Por quê? Porque ele tem destrinas. Destrinas dão uma estabilidade na espuma melhor do que a proteína. Muito melhor. Depois a gente divide aí a comissão do Carapios, então. Viu, Bruna? Só complementando também, teve um caso, uma vez que o cliente estava com problema de espuma, estive na cervejaria, realmente a cerveja bastante flat, não era problema de carbonatação, né? Então, olhei a rampa deles era uma rampa muito tradicional, a gente mudou a rampa, deixou uma rampa um pouco mais moderna, não adiantou. Vamos entrar com Carapios. Entrei com 5% de Carapios, não adiantou. Entramos com 10% de Carapios, não adiantou. Estuda aqui, estuda lá, era problema de dureza da água. Água muito dura. Então, se nós estamos falando aí de dureza de 60 para uma Pilsen, eles tinham uma dureza de 300, para vocês terem uma ideia. Então, assim, não adiantava fazer rampa, não adiantava colocar malte ali dentro que não ia para frente. Outra coisa, né, turma? Quem detona estabilidade de espuma é o relaxo do cervejeiro, né? De não fazer purga de levedura. E eu vou dizer para vocês, dependendo do tipo do estilo de cerveja, Imperial Russian Stout, Doppelbock,
do quádruplo, se você não purgar a levedura antes mesmo dela terminar a fermentação, ela vai te detonar a espuma, porque ela autoriza muito antes, uma parte dela autoriza muito antes de terminar a fermentação. E como que a gente vê isso? Pelo aumento do pH, né? O pH de repente do nada começa a subir. Estava em 4,2, de repente 4,3, 4,4, 4,5. Cara, sai correndo para o cone lá e purga fora, que vai piorar. A gente comentou, o Alex puxou esse gancho, que talvez uma das coisas que a gente, como cervejeiro, está esquecendo de fazer, porque a gente é muito tradicional, é esquecer de olhar para as novas gerações. E aí a gente tem na mesa alguém aqui da nova geração. Então nada como trazer alguém da nova geração para falar um pouquinho das novas tendências de produção de cerveja que a gente tem no mercado. Exatamente, Zé. Não quero dar spoiler da palestra do Schwartz e do Gustavo, mas a gente tem alguns estilos que estão tomando conta do mercado, né? Acho que a sem álcool é a principal, né? Então, na época que eu estava na Experimental, a cada 10 produções, 4, 5 era de sem álcool, né? Agora está na mania de pegar ultralight, low carb, né? Então, essas cervejas, querendo ou não, né? Não sei se eu me enquadro na nova geração, né? Mas são cervejas que vão tomar conta do mercado, né? Então, por mais que a gente não goste de produzir elas, a gente vai ter que se adaptar. O consumidor está bebendo essas cervejas, né? Então, a gente tem que entender que também de não entrar na competição com as grandes cervejarias. Quando a gente fala de mercado craft, né, Schwartz? A gente tem uma gama de técnicas, processo, enzimas que auxiliam a gente chegar num nível bom de qualidade de cerveja sem álcool. Mas quando a gente pega grandes grupos que utilizam o desalcoolizador, por exemplo, a gente não consegue se comparar, né? Então, por exemplo, sempre quando a gente fala com as cervejarias craft, a gente fala para a gente sair do American Lager, sair da cerveja Lager tradicional. A gente vai para uma Hop Lager, uma Catarina Sour sem álcool, né? Que são cervejas que a gente consegue mascarar esses sabores de mosto, que são o grande vilão da cerveja sem álcool, né, Schwartz? E é assim, turma, nós estamos com o argumento errado. É burrice a gente dizer que esse tipo de estilo é ruim para nós. Vamos ser bem reais e pensar em grana. Pessoal, fazer uma low carb, fazer uma sem glúten, fazer uma sem álcool, elas são baratas de fazer, elas são baratas e são cervejas que você consegue cobrar um preço de cerveja especial. Então, assim, para nós, um filão do mercado para ganhar dinheiro. Você acha que as grandes cervejarias não estão dando risada com essa nova tendência? Claro que estão. É muito mais barato, muito menos insumo. Então, nós estamos reclamando à toa. Nós gostamos de álcool, certo? E aí, Schwartz, é bom chamar a atenção, e esse é um gancho legal, gente, que preço de venda não tem nada a ver com custo de produção, galera. A gente muitas vezes confunde as duas coisas. Preço de venda tem a ver com o que o consumidor está disposto a pagar pelo que você está oferecendo. E a gente vê que tem uma questão de saudabilidade aí muito presente. Então você, na verdade, tem um custo baixo de produção e você comercializa um produto que para o consumidor é diferenciado pela visão de saudabilidade que o produto traz. E no final das contas, a gente quer ganhar dinheiro vendendo cerveja, gente. Eu arrisco dizer, só um pouquinho, deixa eu só finalizar essa. Eu deixo, claro. Eu arrisco dizer, gente, que essa nova tendência de cervejas vai salvar o nosso mercado, vai salvar o mercado craft, porque ele vai terminar. Essa onda sempre foi assim, não é? Quando a gente começou a fazer cerveja, a onda era belga. Todo mundo se vestia de belga, né? Tinha as meias belgas, a bicha belga. Sour? Sour? Os americanos aí, todo mundo barbudo, piercing e tal. Tudo passa, tudo passa. Vai passar essa tendência, mas enquanto ela não passar, vamos ganhar dinheiro com ela. Não é verdade? Só o fato de estar, em vez de estar na gôndola da cerveja, só o fato de estar na gôndola de produto sem glúten, você já pode cobrar mais. Porque aqueles produtos na gôndola sem glúten sempre são mais caros. E sabe o que agrega de custo para produzir uma cerveja sem glúten? Deve ser 0,1 centavo. É muito pouco. E você pode vender ela. 1, 2, 3 reais a mais, talvez, na cerveja. Então, nós estamos reclamando agora. Assim, mas lógico, nem tudo são louros, né? Principalmente quando a gente fala de cerveja sem álcool em micro cervejaria, e meus colegas sabem porque eu sempre puxo esse assunto, tem que cuidar, né?
Hoje a gente trabalha com um produto que não gera risco para a saúde humana, porque tem álcool, porque tem lúpulo, porque tem pH baixo. Mas a partir do momento que eu tiro o álcool e baixo o IBU, eu tenho um risco, né? Uma contaminação de uma cerveja sem álcool, e daí eu puxo, porque eu sei que tem cervejaria vendendo cerveja sem álcool em growler, né? A partir do momento que eu corro esse risco, eu tenho que entender que eu posso ter uma contaminação de coliforme fecal. Eu posso ter um problema de saúde com essa cerveja. Então, sempre que eu for fazer uma cerveja assim, o meu cuidado microbiológico, ele tem que ser, eu não diria dobrado, ele tem que ser quintuplicado, né? Então, tem que cuidar muito, porque aqui, com álcool, ela aceita relaxo. Sem álcool, não aceita relaxo. E isso, gente, vale, por exemplo, para o sem glúten. O melhor dos mundos seria você ter uma linha exclusiva para produzir cerveja sem glúten. Mas vamos nós, gente. Isso, para muitas cervejarias, é irreal. E aí você vai ter que ter o quê? Um super sistema de limpeza. Um super não, mas um bom sistema de limpeza para você conseguir limpar suas linhas, fazer um bom SIP e garantir que você não tem nenhum tipo de resíduo de cerveja com glúten na linha. É possível? É possível. Tem cervejarias que conseguem fazer isso. Mas nota, quando você produz cervejas sem glúten e coloca no rótulo sem glúten, você está eventualmente correndo um risco grande, porque você pode ter, por exemplo, alguém com intolerância ao glúten consumindo a sua cerveja e tendo um problema grave de saúde. Então, é saber surfar a onda, como o Argos colocou, mas tendo responsabilidade e sabendo que a onda tem algumas cascas de banana que você tem que evitar. Isso eu tenho medo danado. Nós temos o Manfred Becker. Saiu? O Manfred Becker é um cooperado, produtor de cerveja, produtor de cevada, e ele tem uma filha, assim, com uma intolerância grave, assim, ela não pode nem chegar perto de glúten. Me preocupa um pouco essa situação de a gente dizer cerveja sem glúten. Me parece quase uma propaganda enganosa, porque na verdade tem glúten ali até 20 ppm. 20 ppm. Uma pessoa como a filha do Manfred, se ela consumir essa cerveja, ela vai ter problemas. Sim, lógico que a gente falou que uma enzima é barata, mas a gente sabe também que todo lote de cerveja sem glúten precisa ser aprovado, né? Então precisa fazer análise, teste de ELISA, e esse não é barato. Então, para uma cerveja que vai aprovar um lote de um tanque de 50 mil litros, esse custo não é nada. Agora, uma cervejaria que faz um tanque de 1.000 litros, esse custo ele é significativo, né? Alguém quer participar da rodada? Tem mais ali uma pergunta? O cara que leva o microfone tem direito a um copo também ou não? Não. Quebra seu galho. Não, porque você não liberou para eles. Se tivesse liberado para os clientes, tá aí talvez, né? Obrigado. Essa cerveja sem álcool ou com baixo teor alcoólico, queria que vocês falassem um pouco sobre a pasteurização e sobre alguma coisa de legalização também. Eu não vou lembrar agora quantos UP que precisa para uma cerveja sem álcool, talvez alguém... 40, acima, normalmente é 30, 40 é o padrão. 30 OPs. Nós estamos trabalhando com 30 OPs. O Schwartz. Alto pra caramba. Mas mais uma no máximo. 30 você está no caminho seguro. Cervejas ultra são OPs muito baixos. UPs, vamos dizer, falar da quantidade de UPs para cada cervejaria tem um padrão diferente. Dependendo do grau de controle microbiológico que a cervejaria tem, o tipo de envasadora, o tipo de funcionário. Então, as UPs variam de cervejaria para cervejaria. Se você tem um controle microbiológico grosseiro ou afinado, quando você tem um controle microbiológico afinado, você pode fazer 7 UPs. Agora, se você não confia na tua galera e no teu equipamento, 12, 15 UPs. Né? Varia muito. O Schwartz.
A gente tem um exemplo bem positivo, né? Eu estava conversando com o Thales da cervejaria Broe lá de São Paulo, falando de cerveja sem álcool. Eles começaram até com uma UP mais alta, né? E hoje eles estão trabalhando com 20 e 25 UP. Então, com um produto de shelf life bem legal, né, Thales? Começa com 30, né? E vem... Exatamente, aí depende de cada processo, que nem você falou. Uma análise microbiológica, a unidade formadora de colônia vai te dar essa resposta, né? Esse controle microbiológico, a gente, do craft, nós temos uma certa aversão, né? Mas hoje existem, assim, kits muito bons, muito baratos. E não, vou falar aí do Marcelo da Bio4, ou até o pessoal da Levitec, tem mais empresas que têm os kits colorimétricos, que você simplesmente vai no teu ponto lá, com uma azar à toa, um swab, faz a coleta, põe dentro da solução. Ele normalmente é cor vermelha, e se ele mudar para cor amarela, tem contaminante, né? E normalmente esses controladores de microbiológicos ou meios de cultura microbiológicos, eles são seletivos, pessoal. Então, o que crescer lá e se tiver mudança colorimétrica, é sinal de que são os caras barra pesada. São os micro-organismos potenciais causadores de contaminação, né? Então, por muito tempo e até por desconhecimento, nós do segmento craft temos uma dificuldade de entender que o controle microbiológico não é nem um bicho de sete cabeças e que hoje está muito acessível. E ele está melhorando e barateando cada vez mais. As grandes, o Sidney está aí, a turma. Hoje tem PCR já, né? Tem o PCR que pega o gene do micro-organismo e diz a espécie, diz o gênero e a espécie. Hoje você consegue ter quase análise microbiológica em tempo real. Hoje, várias cervejarias maiores, por exemplo, liberam enchedora usando um luminômetro. Então, em minutos, você tem a resposta se o CIP da tua enchedora foi bem feito ou mal feito, e você parte a tua cervejaria com a segurança que você não tem nenhum tipo de contaminante ou resíduo de sujeira. Então, a tendência é que conforme o uso for aumentando, você tem um barateamento disso, e hoje controle microbiológico até para o craft está se tornando uma coisa que é viável e acessível para ele tá fazendo. E vamos ser sinceros, gente, muitas vezes a gente não precisa saber a quantidade de contaminantes, simplesmente o fato de ter um contaminante crítico, como uma bactéria lática, um lactobacilo, é suficiente para a gente saber que a gente não está numa condição segura. E aí talvez não precise nem gastar com um kit, né? Eu quero saber se eu tenho um contaminante depois do meu trocador de calor. Eu posso pegar um frasco de vidro, ferver ele, tirar uma amostra depois do meu trocador de calor e guardar em cima de uma geladeira. Se ele fermentar, eu estou com problema. Se ele não fermentar, está tudo bem. Então, é muito simples, né? Ou acidificar, né? Claro. Mais duas perguntas, Mater? Porque a natureza está chamando a turma aqui que estava bebendo. Estou me coçando aqui, ó. Como eu fui citado aí, você me deu o direito de fazer uma pergunta. E aqui vão ser duas, hein? Porque o Daniel também quer fazer uma. Falando do PCR, né? Eu acho que ainda deve estar na faixa de uns R$300 mil o equipamento, mas é espetacular, né? Trabalhei com ele em cerveja não pasteurizada, em mais ou menos 6 horas você tem o resultado do lote, né? Então, para quem não pasteuriza, é uma solução, você libera o lote no turno, né? Mas que eu lembro, é um equipamento ainda bem caro, né? Agora, eu lembrei dos velhos cervejeiros com que eu aprendi da estabilidade do mosto, dessa dica, né? Você botar garrafinha de mosto e ver se a garrafinha de mosto turva, né? É uma análise muito simples que qualquer cervejaria pode fazer, bem como a estabilidade de cerveja filtrada, né? Não pasteurizada. Se turvar também, já é um belo indicativo de que você tem problema microbiológico, né? Isso os velhos cervejeiros ensinavam a gente a fazer, né? A minha pergunta, eu queria voltar àquele tema, uma dúvida realmente, pessoal. Quando eu aprendi sobre o valor de iodo aí quantitativo,
eu até aprendi há décadas atrás, né, com o Dr. Schur, que foi o cara que publicou o método e botou no MEBUC, né? E ele reforçava absolutamente essa questão de fazer o valor de iodo quantitativo. Eu tinha um valor de referência na cabeça e agora, com o startup da fábrica nova, eu me surpreendi que os valores vieram muito mais altos. E aí nós fizemos uma consulta, algumas reuniões com o time da VLB, e os professores da VLB falaram para a gente, olha, esses valores que você está vendo hoje mais altos em maltes são o que a gente espera realmente que aconteça, né? Pelas modificações que ocorreram aí com a cevada ao longo das últimas décadas, os valores estão vindo um pouco mais altos. Você não precisa se impressionar com isso. Eu queria saber de vocês que valores, no quantitativo, que valores vocês têm mais ou menos como referência hoje? Vou te dizer que a gente vai ter que procurar essa informação, Sidney, porque essa a gente vai ter que recorrer aos especialistas lá do nosso laboratório para ver hoje quanto está esse valor do iodo quantitativo. Eu sei que a gente faz essa avaliação, mas não saberia te dizer hoje quanto está o nível dele hoje, não. Para ajudar, só para vocês terem o número, eu tinha uma referência antiga de MEBUC e do Dr. Schur, que foi o cara que desenvolveu o método, a gente falava em 0,3, né? E a gente está vendo hoje 0,5, 0,6, com os caras da VLB dizendo que é normal. Isso me assustou, né? Falei, gente, mas mudou tanto assim em 30 anos a cevada, enfim, o processo de malteação, que hoje se permite valores que são o dobro da referência anterior, né? Foi uma coisa que me deixou um pouco ainda cismado, né? Porque, logicamente, a gente sabe dos impactos disso para frente, né? No processo. Não. Sidney, assim, nós estamos rendidos agora. Mas as cevadas mudaram demais, né? As cevadas não só o melhoramento genético, e eu vou te dizer um negócio assim, ó, os melhoradores vieram numa época com uma vibe tão grande de baixar a proteína da cevada, que no passado era muito alta, né? Nós temos um livro aqui de 1844 que falava rampa proteica de 2 horas. Abaixo disso você não tinha rendimento. E a turma trabalhou tão bem que nós estamos sempre com cevadas vindo com proteínas mais baixas, né? E lógico, a relação da proteína mais baixa, nós temos mais amido, e essa relação do amido, nós percebemos também uma mudança das cadeias do amido. A relação amilose e amilopectina também mudou com essa questão climática, com essa questão da sacarificação. Por quê? O ponto de gelatinização ele tem muito a ver com a quantidade de amilopectina. Isso significa que provavelmente a cevada começou a ter uma relação amilopectina-amilose muito maior. E aí talvez seja esse... Provavelmente, pegando o gancho do Lattes, provavelmente você deve ter uma quantidade maior de ligação alfa 6 por conta do aumento da proporção de amilopectina e você está deixando uma quantidade maior de amido residual por conta disso. Mas a gente vai checar isso, tá, Sidney? Porque também essa é uma boa pergunta para a gente até explorar e conhecer melhor aquilo que a gente está colocando no mercado. Exatamente. Não, faz sentido, para mim fez, né? Mas vale a pena a gente correr atrás disso. Diga aí, Daniel. Boa tarde. Eu queria saber de vocês o que vocês recomendam ou têm de orientação para recolha de fermento. Por quê? Algumas cervejas e cervejarias que eu já trabalhei, a recomendação de recolha por DGF, por percentual de atenuação, recolha quente, recolha frio, recolha por tempo de fermentação, e todas funcionaram. Lógico, né, variavam, pH para lá, para cá, células mortas, mas nunca acima de 5%, mas fica cerveja lager, né? Vou te falar o seguinte, você vai ter que adaptar para a tua realidade. Primeira coisa, tem leveduras que a floculação é mais intensa ou menos intensa em função da genética. Por exemplo, eu conheço hoje uma levedura de grande cervejaria que basicamente acabou o extrato, ela flocula
a 14 graus. Então, o que dispara nela é o término do extrato. A partir do momento que o término do extrato aglutina, ela cai. Então, essa você não precisa nem abrir o frio. Deu 14 graus, ela decanta bastante, e você tem que fazer a purga logo. Até porque a decantação dela é tão intensa que de vez em quando ela decanta, ainda tem extrato residual e ainda tem diacetil presente. Então, de vez em quando, isso acaba sendo uma dor de cabeça. E eu já vi situações onde acontece o seguinte: a levedura é de média floculação, a fermentação termina, ela praticamente não decanta, você tem que abrir o frio, e a 4 graus você fazia a recolha, porque quando ia resfriando, você ia aumentando a capacidade de flocular. E já vi uma outra situação que era o seguinte: você tinha que abrir o frio, chegava em 4 graus, mas tinha que esperar 24 horas. Porque quando chegava a 4, ela não decantava. Você tinha que esperar 24 horas para fazer a recolha. Ou seja, Daniel, cada caso é um caso. Na verdade, você vai ter que conhecer a característica de floculação do teu fermento para avaliar isso. Com um complicador. Tem a questão do cálcio na brincadeira. Ou seja, qual a necessidade de cálcio para a tua levedura flocular bem? Tem mais um complicador que é a geração também, né? Isso pode mudar com a geração também. Tem tamanho do tanque, a altura do tanque, em relação à altura, diâmetro. Melhor coisa, cara, você vai ter que... Isso é uma coisa que você vai ter que descobrir com a tua levedura e com a tua realidade operacional. Levedura é um casamento, né? Tem que ir conhecendo. Faz parte. Não, eu também acho, sim, a levedura é um organismo unicelular e a gente acha ele assim tão primitivo e tão simples, né? Mas se a gente for analisar com calma, ele sobrevive no mesmo ambiente do que... Ele está no planeta Terra tão adaptado quanto nós. Nós temos órgãos, organelas, vários tipos de células. A levedura apenas com... É uma célula e ela sobrevive mesmo no ambiente. O Zé mesmo falou, odiando o cervejeiro, né? Porque a coitada está sendo posta ali numa situação complicada. Mas o que eu quero dizer assim, um micro-organismo unicelular consegue fazer essa maravilha que a gente tem, né? Que é a cerveja. Quando a gente vai destilar, a gente fica absurdado de ver a quantidade de álcool que ela produz, né, em 2 dias. É algo absurdo. Sim. E aí, gente, o que a gente chama de fermento, na verdade, a gente não tem uma levedura cervejeira. Eu tive fazendo uma pesquisa há pouco tempo. Hoje a gente tem mais de 1000 cepas de fermento diferentes em uso em cervejaria comercial. Cada uma ligeiramente diferente da outra. Então, é extremamente difícil padronizar isso. E outra coisa, gente, de vez em quando a gente, como cervejeiro, acaba complicando nossa própria vida. Por exemplo, quando eu tive na Alemanha, tem 5 anos atrás, a Alemanha estava vivendo um boom de cerveja de trigo cristal. Então, você fazia uma cerveja de trigo, queria ter uma cerveja de trigo brilhante com uma levedura que não decanta. Então, você também tem a questão comercial aí, que vai te dar os direcionamentos. Levedura, gente, eu sempre brinco, levedura, você não tem um caminho certo, você tem opções. E aí você vai ter que conhecer a tua levedura e determinar quais são as melhores opções para você poder trabalhar com ela. Estou vendo que a Vitória está olhando para a gente, acho que ela quer que a gente pare. Ela falou, o pessoal estava preocupado da gente falar pouco, a gente está falando demais. Piazada gosta de conversar. Mas resumindo, Saccharomyces cerevisiae é melhor que muita gente, né? Mais perguntas, gente? Aqui o sol está atrapalhando um pouquinho. Na verdade, não é uma pergunta, não, é uma provocação. Pode ser? Claro. Né, que vocês falaram que podia fazer uma provocação. Tem certeza? Tem certeza, acho que sim. Então é o seguinte, eu sou da área da gastronomia, também da área fui aluna do Daniel, né, no curso de tecnologia de produção de cerveja e sommelier. E eu vejo muito assim, o pessoal torcer o nariz com a tendência de cerveja sem álcool, low carb, né? Mas às vezes eu me pergunto assim,
Para a gente sobreviver no mercado, nós cervejeiros, o que a gente tem que fazer? Será que a gente também não tem que olhar para o setor da gastronomia? Eu fico assim, eu acho a cerveja muito gourmet. Cadê a cerveja, por exemplo, no maior evento de gastronomia do Rio? Então, essa é a provocação que eu faço para vocês. Eu acho também, trazer também para essa geração que cerveja sem álcool é cerveja. Muita gente chega para mim, quando eu vou conversar, e fala assim, ah, não, se não tem álcool, não tem cerveja. Por quê? Porque quando as cervejas sem álcool surgiram, antigamente, você não passava por todo o processo de produção. Então, a cerveja realmente não tinha gosto de cerveja. Mas eu acho que poderia também ter essa divulgação, conversar com as pessoas. E cerveja é muito gourmet. Eu sou apaixonada por cerveja, por todos os estilos que eu conheço. E por isso que eu quero sempre levantar a bandeira da cerveja na gastronomia, em todos os lugares que eu vou. Só fazer um comentário antes do Ivan responder. Obrigado. Hoje, o mercado de cerveja sem álcool, nem você comentou, muita gente torce o nariz. Há 5 anos atrás, ninguém colocava a mão no fogo pela cerveja sem álcool. Hoje nós estamos falando do mercado, a mais de 5% do mercado nacional já é cerveja sem álcool. E aí a pergunta que eu faço é, quanto que o mercado craft hoje representa no Brasil? Então, assim, se a gente for ver, a quantidade de cerveja sem álcool no Brasil que está sendo produzida e vendida é uma quantidade bem grande. Toda novidade assusta, né? Toda novidade que mexe, que te tira da zona de conforto, te assusta. Eu não estou na antiga geração e também não estou na nova geração. Eu estou no meio ali, estou um pouco para lá, daí tem dia que eu estou um pouco para cá. Da geração, se né? sentiu jovem, né? Cabecinha da nova geração aqui. Mas, enfim, eu também sou formado em gastronomia e eu acho que sim, precisa, né? E a gente tem cervejeiros da antiga geração que, voltando a 10 anos atrás, existia já uma rixa muito grande entre cervejeiros e sommelier. O pessoal não se gostava. O sommelier não gostava do cervejeiro, o cervejeiro não gostava do sommelier. E cada vez mais eu enxergo que um precisa do outro. Então precisa ter essa sinergia entre os dois e também, claro, trazendo gastronomia, eventos e tudo isso para conseguir sobreviver e entender as novas demandas da nova geração. Porque, no fim das contas, é a nova geração que vai ser o novo cliente. Então, fazer a cerveja que o cervejeiro gosta nunca funcionou. Perdão, fala, Vicky, depois eu entro. Eu sou apaixonado por gastronomia também. E eu volto para você com outra provocação. A gente olha para a cerveja e fala assim, cerveja, né, e acha que todo o mercado é o mesmo, né? A verdade é que a cerveja ela é tão diferenciada e tão complexa que a gente tem muitos mercados para ela. Se for fazer uma analogia com o vinho, o mercado do espumante não é o mesmo do mercado do vinho tinto, né? E a gente tem que entender que a cerveja também é assim. O mercado da cerveja Pilsen não é o mesmo da cerveja IPA, não é o mesmo das cervejas envelhecidas em garrafa. Então, existe ainda uma oportunidade do que a gente chama de mercado de nicho. Foi muito bem aproveitado por algumas cervejarias há um tempo atrás, mas parece que deu aquela diminuída, aquela segurada, né? Por quê? A gente tem que entender o que aconteceu para que isso volte, porque é no mercado de nicho onde as microcervejarias conseguem agregar valor. Porque, vamos ser sinceros, fazer Pilsen, gira tanque, ajuda a diluir custo fixo na fábrica, a gente entende. Mas onde tem margem para microcervejaria é nas especialidades. Então, a gente precisa procurar esse mercado e daí eu digo mais, sei que muitos daqui eram homebrewers, né? Muitos começaram na panela. E eu acho que boa parte desse romantismo, dessa paixão da cerveja diminuiu
Porque os homebrewers viraram cervejeiros e começaram a enxergar a cerveja como um negócio, e a paixão ficou em segundo plano, e a gente não teve uma nova onda de homebrewers, a gente não teve uma nova onda de apaixonados. Então a gente precisa começar a formar a nova onda de apaixonados. Então, por quê? Porque esses apaixonados vão fazer cerveja em casa, vão levar para o primo, vão levar para o tio, vão levar para os amigos, e que vão difundir isso, que foi o que aconteceu há 10 anos atrás. Né? A gente vê uma pequena onda de homebrewer vindo, e eu acho que talvez esse seja o caminho. Vai lá. Eu só queria falar uma coisa, eu acho que eu sou uma pessoa que, por exemplo, gosto muito mais do processo do que da cerveja. Então, eu sou um caso um pouco diferente quando a gente pensa em cervejeiro. Mas isso me permitiu olhar as coisas de fora e ter uma visão um pouco diferente também. Primeiro, eu acho que a gente começou a onda craft do jeito errado na relação da gente criar o antagonismo grande contra pequeno. E isso atrapalhou muito o desenvolvimento do craft. Então você tinha o grande olhando o craft como produto tosco de baixa qualidade. E o craft olhando o grande como o cara que tem o produto de baixa qualidade, que usa milho como adjunto. E nenhum aproveitou bem o que tinha de bom. O craft não aproveitou a gestão e a padronização que o grande tinha, e o grande não aproveitou a criatividade que o pequeno tinha para desenvolver novos estilos de cerveja. E o consumidor ficou confuso. Fechamos, gente? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi sempre um prazer poder estar aqui com vocês.